Refletindo um pouco mais sobre o quanto as versões bíblicas distorcem os nomes dos grandes ícones do passado, algo me chamou a atenção, lendo diretamente do texto aramaico, que é o texto original, o primeiro capítulo do livro de Esdras, que na verdade é Ezra, que é mais um nome modificado. Todos os nomes foram modificados. Encontramos uma proclamação importante de Ciro, o persa. Iá deu a Ciro todos os reinos da terra e mandou-lhe construir uma casa para Iá em Jerusalém, que é na Judéia. Olha só o que o texto diz. Olha só quanto desvio de tradução. Em primeiro lugar, da onde tiraram esse nome Ciro? Ciro o persa. Porque no texto original o nome dele não era Ciro, o nome dele era Curash. Curash. O grande líder Curash, o persa, que era da Pérsia, que hoje é chamada de Irã, reconhecia Iá como Deus verdadeiro. Ou seja, esse ódio gratuito dos atuais persas, os iranianos, pelo povo judeu, é um ódio fabricado pelo sistema. Apenas mais um ódio fabricado pelo sistema. Antigamente, quando não era povo iraniano, mas era apenas povo persa, de acordo com a ancestralidade deles, o povo persa não era inimigo de Israel. Esse é um ódio fabricado que atualmente é instigado unicamente por razões religiosas e por estratégias políticas, porque o Islã ainda não existia nessa época como religião, na época em que o Irã era apenas Pérsia. E também Curash, o persa, que chamam de Ciro, no texto ele diz assim: Iá mandou eu construir uma casa para ele em Urishilem, povoado que está em Yehud, de acordo com a colocação no aramaico. Iá mandou construir uma casa para ele em Jerusalém, que é um povoado que está na Judéia. O que é Judéia? Judéia é toda aquela terra. Não existia o nome Palestina, esse nome é recente. Uma grande figura do passado testemunhando que não existia Palestina. E que figura é essa? Um grande homem ancestral do povo iraniano. Jerusalém, que está na Judéia. O termo original para Judéia é Yehud, que equivale a Judá. Então, se aquela terra toda antigamente era chamada de Judá, é porque tudo pertencia à tribo de Judá. Tudo era terra de judeu. Aquela terra que hoje é o país Israel, sempre foi a terra de Judá. Sempre pertenceu ao povo judeu. Hoje em dia os dados históricos têm sido modificados. Estão criando livros e estudos forjados para fazer pensar, para fazer parecer que aquela região sempre foi Palestina e que os judeus são intrusos lá que vieram colonizar a terra dos outros. E que tomaram aquela terra de um povo chamado palestino. Coitado, o palestino perdeu sua terra. Na verdade, aquela nação inteira lá sempre foi conhecida como Judéia. Judá, quer dizer, terra de judeus. É assim que os antigos conheciam aquela terra toda. Tudo bem que o texto sagrado não foi criado para ser um relato histórico, mas ele menciona claramente alguém que realmente existiu. Curash, o persa. O homem que renomearam como Ciro por causa de quê? Da língua grega. Porque passaram todos os textos antigos para o grego e o grego trouxe um monte de modificações de pronúncia. Aí Curash virou Ciro. Curash era persa, nativo do povo que hoje se chama Irã, ancestral dos iranianos. E podemos até dizer assim, ideologicamente, era um iraniano que reconhecia a legitimidade dos judeus. Curash, chamado Ciro persa, reconhecia que aquela região toda era terra de judeus. Judéia. E Judéia não é só onde está Israel. Judéia é onde está Israel, Cisjordânia, uma parte do Líbano, é a terra toda. Era tudo de judeu. Porque o texto aramaico diz: Urishilem Krita de Beyehud, Jerusalém, povoado que está na Judéia.
Jerusalém sempre pertenceu à Judéia. As religiões ficam disputando a quem pertence Jerusalém. Será que Jerusalém é legitimamente do povo cristão ou do povo muçulmano? O texto sagrado já diz desde aquela época, reconhecido inclusive por um persa, ancestral do Irã, Urushalem Kerita de Beirut. Jerusalém é o povoado que está na Judéia. É terra de judeus. O grande líder persa, Quraysh, que chamam de Ciro por causa das adulterações de tradução bíblica, ele, como um ancestral do povo iraniano, legítimo, reconhecido historicamente como um grande homem, grande liderança, ele sabia que Jerusalém pertencia aos judeus. Pertencia e pertence. Mas hoje em dia a maioria das pessoas não conhece nada de história e ficam tentando inventar 1000 explicações para explicar por que Jerusalém não pertence ao povo judeu. Quem estuda o texto sagrado pelos originais, ou quem pelo menos tenta estudar pelos originais, e já avançou pelo menos um pouco no estudo, já sabe, ou deveria saber, que o nome Israel não foi dado para ser o nome de um país. Nomearam aquele país lá como Israel, o nome foi aprovado pela ONU, mas será que Iá, Deus Eterno, aprova a ONU? O nome Israel não foi dado para ser o nome de um país, foi dado para ser o nome do povo que ele escolheu para si. Os próprios judeus não vivem dizendo: o Deus Eterno só tem um povo, e é Israel. A frase está correta, mas o sentido que eles dão está errado, porque para eles povo Israel é só judeu. Mas no que a Bíblia nos ensina, o texto sagrado ensina, povo Israel é um termo referente a todos os eleitos do Deus Eterno, inclusive aqueles que vêm de outras nações, os quais ele chamou e escolheu para si. Eles lá nomearam o país como Israel, mas para Yah, Deus Eterno, o verdadeiro Alá, eu até gosto de usar essa expressão, verdadeiro Alá, porque Deus em aramaico é Alá. Então, Yah Tsevaot, Deus dos exércitos, é o verdadeiro Alá. E para o verdadeiro Alá, aquelas terras lá têm outro nome. Yehud, Judéia, terra que pertence a judeus. E o persa Quraysh, mais conhecido como Ciro, pelas distorções bíblicas, era um autêntico persa, um autêntico cabeça, digamos assim, em termos de ancestralidade, do povo iraniano. Ele não odiava o povo judeu, e ele reconhecia que Jerusalém pertence à tribo de Judá. São esses iranianos de hoje em dia que estão precisando honrar seus antepassados e olhar a verdade com outros olhos, olhar para trás para entender aonde foi que eles começaram a se distorcer. Porque hoje em dia a gente vê falar de guerra, mas na verdade o povo iraniano está odiando o povo judeu, mas seus antepassados, os persas, não odiavam o judeu assim. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso?